Então vamos lá. Este vídeo ele é um oferecimento dos alunos do curso base de emagrecimento e longevidade, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas, separei todos os temas e levei lá para dentro do curso base de emagrecimento e longevidade e pedi para que os alunos votassem em qual dos temas que a gente já trata dentro do curso, que a gente conversa nos bastidores, qual tema gostaria que eu trouxesse aqui, que eu tratasse aqui no Instagram, numa live aberta para todo mundo, mesmo para quem não é do curso. Quem não está no curso ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas aí os alunos do curso base de emagrecimento e longevidade viram todas as perguntas das pessoas do Instagram, eu fiz uma votação e o tema que ganhou é um tema recorrente, é um tema que sempre aparece quando eu abro assim, vamos conversar, vamos fazer uma live. Todo mundo sempre pede, por quê? Porque é uma das dificuldades mais comuns em quem descobre que deseja ter uma vida melhor. Quem descobre que deseja ter uma vida melhor, quando cai para tentar fazer isso acontecer, tropeça. E aí quando tropeça vem a pergunta assim, como eu faço para retomar? Todas as caixinhas de pergunta que eu faço no Instagram, sempre tem 2, 5, 6 pessoas que colocam assim, não sei como recomeçar, não sei como continuar, me perdi no processo. E aí então a pergunta ganhadora foi essa assim, dificuldade para retomar o processo, estresse e alimentação. Que eu entendi assim, é um tema recorrente. A gente se perde, tá tentando perder peso, emagrecer ou ficar saudável, melhorar a performance, se sentir melhor, se sentir mais bonito, sei lá, tá? Melhorar o intestino, tudo. E aí a vida atropela, como eu falo, eu uso esse termo assim, a vida atropela e a gente se perde e não vai, né? E aí então, a princípio, interrompe o processo e depois não consegue voltar. Isso é verdade. Infelizmente, eu tenho algumas histórias de pacientes que conseguiram sucesso no emagrecimento, sucesso mesmo. E aí perderam tudinho, tudo. Quando a vida atropelou, quando a vida trouxe desafios, trouxe dificuldades. Tu pode até não acreditar, mas eu tenho pacientes que já perderam 60 quilos e voltaram a ganhar tudo. Marcelo, voltaram a ganhar os 60 quilos? Perdeu. Tem paciente que perdeu 60 quilos 2 vezes, tu acredita nisso? Perdeu 60 quilos e aí voltou e engordou 60 quilos. Perdeu de novo, emagreceu 60 quilos. E depois perdeu tudo de novo. E uma das queixas que um paciente desses que perdeu 60 quilos e ganhou tudo de novo, ganhou de novo, ele me contou isso assim, que circunstâncias aconteceram na vida que fizeram com que ele se perdesse e não conseguiu retornar, tá? Não conseguiu retornar. Então, claro, esse é um caso dramático, né? Mas é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre se perder e ter uma dificuldade para retomar, tá bem? Então, para a gente começar a tratar esse assunto de maneira efetiva, uma primeira coisa que eu acho importante a gente falar, então, sobre dificuldade de retomar o processo, é pegar essa palavra, processo, e a gente conversar sobre isso, assim. Quando a gente fala assim, a dificuldade de retomar o processo, subentende-se que a pessoa que fala isso, ela sabe que existe um processo que é composto por etapas, que precisaria fazer isso, fazer aquilo, em direção a um destino. Isso é um processo, né? Processo é um conjunto de etapas que tem um destino, conseguir fazer alguma coisa. Seja emagrecer, aqui a gente está falando sobre emagrecimento e saúde, né? Mas a gente poderia estar falando sobre qualquer coisa, assim, sobre qualquer construção de resultado. Então, no momento que a gente não consegue ir adiante e não se direciona para o destino desejado, a gente se perde no processo. E a pergunta é assim, como fazer? Bom, a primeira grande coisa é lembrar que de dentro do processo, às vezes a gente não consegue enxergar se a gente está direcionado ou não. E eu me lembrei de comentar aqui, porque são fenômenos
diferentes, mas que ambos ensinam lições muito importantes. Emagrecer e ganhar músculo são fenômenos diferentes, quase opostos. Emagrecer e ganhar músculo, mas eles ensinam lições importantes. Então eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender o que eu quero te fazer aprender com esse vídeo aqui. Lá em agosto de 2021, eu disse que eu ia sair dos meus 68 quilos, que eu me mantenho sempre assim, 68, eu já tive 99 quilos, 98, 93, 88, fiquei preso entre 88 e 93 quase 3 anos, até que eu aprendi a emagrecer, saí dos 93, fui para 70, dos 70 eu fui para 68 e me mantive por 10 anos 68 quilos. E aí em agosto de 2021 eu decidi que eu ia ganhar músculos e eu ia ficar com entre 74 e 75 quilos com baixo percentual de gordura corporal. Ganhar músculo e ficar assim com a musculatura aparente, né? Aquele trincado que a gente faz. Pô, porque eu nunca fiz isso, então eu já fui gordo, já fui magro, já fiquei no meio do caminho e eu quero ficar musculoso uma vez na vida, pelo menos, para ver como é que é. E aí lá em agosto eu comecei a mudar minha alimentação, rotina de treinamentos e tudo mais. E o meu plano era, no meu aniversário em março, ter concluído, ter chegado ao destino. Uma meta ousada, eu sabia que era uma meta ousada, sabia. Mas eu achei que eu dava conta. Conhecimento, achei que eu dava conta. E aí comecei, treinamento, comida, mudança de todas as variáveis. O que aconteceu? Chegou no dia do meu aniversário, em março, eu estava muito longe ainda do que eu queria. Tava bem, assim, tinha ganhado peso, eu estava já com 74 quilos, entre 74 e 75. Porque a gente faz isso, a gente aumenta assim, a gente aumenta a comida, aumenta a energia na comida, faz superávit, outro universo, outra hora a gente conversa sobre isso. Então eu fui induzindo o meu peso a subir e ganhando músculos, realmente ganhei bastante músculo nesse tempo, mas nem perto do que eu queria, não cheguei nem perto. E aí o que eu fiz? Nada, eu continuei. Fui pro meu aniversário, não estava como eu queria. Mas o que eu fiz? Fiz a única coisa que eu poderia fazer. Qual era a única coisa que eu poderia fazer? Só continuar, não tinha o que fazer. Por quê? Sabe por quê? E aqui já tem uma primeira grande chave disso que a gente está falando agora. Porque realmente o que me interessa é o destino. E sem dúvidas, eu desejo isso tanto e por tantos motivos, isso faz tanto sentido para mim, que eu fiz meu aniversário lá dia 12 de março. No dia 13 de março, eu segui fazendo a mesma coisa que eu fazia no dia 11 de março, de continuar o processo. Por quê? Porque eu ainda não estava no destino que eu queria. E o destino, com certeza, o destino não é negociável. Então, o prazo e as etapas e o que eu vou ter que fazer, isso é plenamente negociável. Por quê? Porque a gente não controla todas as variáveis. Esse é um grande ensinamento desse vídeo, sem dúvida, que eu vou falar lá no final. A gente não controla todas as variáveis. A gente só pode controlar uma coisa só. Uma coisa. A vontade de chegar, seja lá onde for. É a única coisa que a gente pode controlar. Nada mais a gente controla. E onde é que tem o atropelo da vida? O atropelo da vida tem nas coisas que a gente não controla. E aí então a gente tem que estar bem determinado a chegar. E entender que chegar é a coisa mais importante. E que a gente não sabe o que vai acontecer aqui no meio do caminho, mas a gente sabe que tem que seguir caminhando. Eu sei que tu sabe disso. E eu sei que a tua grande pergunta é, sabendo que a gente tem que continuar, como continuar? Porque, eu fico desmotivado, não consegui. Então a primeira grande lição do ficar desmotivado é, não fique desmotivado, porque é assim que é. A gente tem que desejar um resultado e caminhar. E aí tudo bem, coisas vão acontecer, eventualmente vai dar certo, mais certo ou menos certo, mas vai.
Outra coisa importante que a musculação e o ganho de massa magra, o ganho de músculo nos ensina no emagrecimento e na saúde, uma grande lição de quem já fez musculação para ganhar músculo é entender assim, ó, a gente não consegue perceber a evolução de dentro das etapas. A gente vai lá, seguindo o exemplo da musculação, a gente vai lá, se mata, quase morre na academia, come, quase morre na academia e não tem mudança perceptível do dia para o outro, de 2 dias, 4 dias, não se percebe a diferença. Por isso que eu brinco assim, que ganhar músculo, emagrecer é um ato de fé, porque a gente não vê, é fé, tem que acreditar. Eu acredito que vai dar certo, porque a gente não vê, a gente vê o esforço, mas não vê o resultado. Demora. Então a palavra processo, dificuldade para retomar o processo. Tu vai ver que está errada essa frase, por vários motivos. E um dos motivos é isso, quando a gente entende processo com uma sequência de etapas, e a gente entende que nas etapas a gente não percebe o que está mudando, emagrecer, melhorar a saúde, ganhar músculo, passa a ser um ato de fé. Tem que dominar a vontade de chegar lá onde quer chegar, tem que se manter direcionado para lá, mesmo que tudo dê errado. Por quê? Porque mesmo tudo dando certo, talvez a gente não perceba que está indo certo. Tem que se manter direcionado. Então, muito da frustração de quem se perde no processo, muito da frustração é, poxa, eu fiz tudo certo, eu estava me dedicando, estava fazendo tudo bem, mas eu não perdi nenhum quilo aquela semana. Ai, meu Deus, eu fiquei frustrado. Aí não consegue perceber a mudança de dentro da etapa. A gente vai percebendo a mudança porque a gente está buscando uma transformação. Então, quando a gente fala no processo, é um processo de transformação, pessoal. Uma pessoa obesa que vai ser magra, uma pessoa magra que vai ganhar músculo. Transformações. Aí não percebe. Então, pode ficar frustrado por não ver resultado. Pior coisa para quem trabalha com... Presta atenção aqui na dica. Pior coisa para quem trabalha com emagrecimento é o paciente que chega e diz assim, ó, doutor, vamos lá, eu sou focado no resultado, eu preciso ver... Não. Tu precisa entender o processo, entender onde é que tu quer chegar. Agora, se a falta de resultado das etapas te desmotiva, tu ainda não está preparado para o processo. Porque etapas envolve ganhar e perder, envolve mudança de estratégia. E se tu tá, não, eu sou focado no resultado, eu quero ver a balança baixar não sei o quê. Calma, porque tem muitas coisas, ainda mais em transformações corporais como emagrecimento e ganho de músculo e melhora do diabetes e melhora da gastrite e do refluxo. Isso são fenômenos bioquímicos, biológicos. O corpo não é matemática, o corpo é biologia. Então a gente tem que entender que a gente tem que conversar, dialogar com o corpo. Ainda hoje, conversando com o profissional de educação física que me ajuda nessa empreitada, meu personal trainer, a gente estava comentando, porque hoje o meu corpo ele é muito diferente de quando eu tinha 68 quilos e não treinava. Depois ele ficou muito diferente com 74, 75 começando a treinar. E hoje ele é muito diferente com 74, 75 conseguindo treinar com mais performance. Então hoje que eu consigo treinar com mais performance, o meu metabolismo ele é muito diferente de quando era há 2 meses atrás. Para tu ter ideia, na segunda-feira eu me acordei de manhã com 76 quilos. 76 não é 75. Então eu mudei minha rotina alimentar para cair de novo e ficar entre 74 e 75. 3 dias depois, 4 dias depois, então na segunda eu estava com 76, na quinta eu estava com 73,400. E agora? 73,400 também não é 75. Então agora tem que comer mais. E aí o meu treino não rendeu porque eu diminui o peso, e aí isso envolve muitos fatores metabólicos. E eu conversei isso com o meu personal trainer hoje. Eu disse para ele assim, eu tô ainda me adaptando, porque o meu corpo mudou, meu metabolismo mudou, minha rotina alimentar tem que mudar. Então o modo como eu controlava o peso com 68 quilos é diferente do modo como eu controlo o peso com 74 sem treino,
E é diferente do modo como eu controlo o peso com 74 com alta performance. E a gente tem que aceitar que tem coisas que vão ter que ser revistas no meio do caminho. E para ti que não é profissional da área, tem que entender muito mais ainda que tu vai ter que olhar as etapas com mais cuidado. Então, frustração dentro de um processo não cabe em quem tem certeza de onde quer chegar. Porque todo motivo de frustração dentro de um processo envolve uma falta de entendimento do processo. E aí não pode, a gente tem que entrar para ganhar, sabendo que talvez tenha que mudar de rota, a gente tenha que mudar alternativas e tudo. A outra parte da pergunta, quando a pessoa colocou assim, dificuldade de retomar o processo, estresse e alimentação. Então, eu esmiucei um pouco a questão de processo para chegar até aqui. Então, etapas, variáveis que a gente não controla, alterações dentro das etapas. A gente não pode se frustrar, então, porque tem muita coisa que a gente nem sabe ainda que vai acontecer dentro de um processo de emagrecimento, de melhoria da saúde, que a gente vai ter que chegar lá e lá vai ter que ver o que tem que fazer, beleza. Então, eu já falei um pouco sobre o processo. Agora nós vamos para outra parte, que é a parte principal, que é a parte que fala assim, estresse e alimentação, que é quando a vida atropela. Que é quando a vida atropela e a gente se perde. E eu entendo muito bem o que tu sente, tá? Entendo muito bem. Porque por mais incrível que tu pense que é, eu também passo por isso. A minha família também, meus pacientes de sucesso também passam por isso. Estresse, a vida atropelando e a gente perdendo foco. Eu passo por isso, os pacientes de sucesso passam por isso, tá? Então vamos conversar sobre isso, assim, sobre como o estresse faz a gente perder os resultados, né? Uma primeira grande coisa que a gente tem que saber sobre isso é a gente se acostumar com uma coisa que é importante para tudo na vida, assim, para tudo na vida. Nunca vai existir uma época boa para a gente fazer as coisas. Não vai existir assim o melhor momento, sabe? Não vai. Então, às vezes a pessoa se prepara para emagrecer, por exemplo, e aí alguém come uma coisa que ela não era para estar comendo na frente dela, alguém convida para ir numa festa, ou critica a dieta que ela está fazendo e coisa e tal, e aí a pessoa se sente insegura, estressada e tudo mais. O que a gente tem que lembrar, assim, ó? O processo de emagrecimento, o processo de ganho de massa muscular, de melhoria do diabetes, o processo de transformação pessoal é um processo individual, do indivíduo, da pessoa. E essa briga ela tem que ser comprada pela pessoa. Às vezes chega aqui no meu consultório filhos trazidos pelos pais, maridos trazidos pelas esposas, mães trazidas pelos filhos, onde o familiar deposita no médico a esperança de que aquela pessoa decida querer, e isso não acontece. Toda transformação pessoal é um processo individual, onde tem que partir do indivíduo uma vontade inquebrantável de mudar. A pessoa tem que acordar, bater na mesa, chutar a porta e dizer: não aguento mais, quero mudar de vida. Essa pessoa é um grande candidato às grandes transformações. Quando não é um processo do indivíduo, qualquer intempérie do meio já mina os pilares que sustentam a transformação da pessoa. Quando a pessoa precisa que o marido ajude, precisa que o filho ajude, precisa que a mãe ajude, precisa que alguém diga, que alguém ajude, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa que vai se transformar, ela tem que entrar num casulo imaginário. E o resto do mundo tem que passar a importar um pouco menos para ela. E olha que coisa mágica, assim, ó, no que a pessoa bate na mesa, chuta a porta, não aguenta mais
e ela compra a briga, ela começa a entrar num processo onde o que está acontecendo dentro dela é mais importante do que está acontecendo fora dela. E aí meio que não interessa mais assim se o marido vai comer ou não vai comer, se a pessoa vai querer ou não vai querer. E aí meio que não interessa mais, porque é um processo interno. Então muitas vezes o estresse não é o maior problema. Muitas vezes o estresse ele só demonstra quão fraca é a vontade que a pessoa tem de produzir aquela transformação. Porque quando a vontade ela é superior ao que está acontecendo fora, então, quando o que está acontecendo dentro da pessoa é mais forte do que está acontecendo fora da pessoa, o estresse atrapalha menos. E eu sei que o estresse atrapalha. É por isso que eu comecei falando de estresse, que eu perco foco no estresse, meus pacientes de sucesso também perdem. Mas então como é que a gente perde o foco, se submete a estresse e continua tendo resultados? Bom, a gente usa alguns truques, que são os truques que eu vou te ensinar aqui. Tá? O primeiro grande truque tu já entendeu, que é colocar o desejo, a vontade de alcançar um resultado acima de qualquer coisa. O outro truque é entender que toda e qualquer transformação é um processo individual e o que acontece fora não interessa mais tanto, porque a gente está fechado dentro de um casulo, dentro de uma coisa. Tá? A outra coisa é entender que não existe um momento ótimo e que em todas as etapas do processo já pode preparar. Para começar um processo de emagrecimento, transformação, já tem que começar sabendo assim, ó, vai dar problema. Tá? Já começa sabendo assim, ó, vai dar problema. Tu não vai conseguir começar um processo de emagrecimento e terminar ele num mar de rosas. É impossível, porque todos nós aqui nós somos adultos. A gente trabalha ou estuda, tem família, relações familiares, relações pessoais. A gente tem interesses outros que não só o emagrecimento. Então, quando a gente começa um processo de emagrecimento ou um processo de ganho de massa muscular, um processo de tratamento do diabetes, de melhoria da qualidade de vida, a gente vai começar esse processo e, com toda a certeza do mundo, vai dar problema no meio. Então, se a gente já entra para o processo sabendo que assim, ó, pô, vai dar problema no meio. É certo que vai dar problema no meio. Porque só se a gente morar numa bolha para não dar. Só se a gente for protegido se todo mundo mudar suas vidas para nos ajudar. Isso não existe. Lembra que eu falei? Um processo leva tempo. A gente não emagrece em uma noite. A gente não ganha músculos em uma noite, a gente não reverte um diabetes que pode ser revertido em uma noite. As coisas levam semanas, levam meses. Tá? Semanas, meses, transformações levam semanas e meses. E lembra que de dentro das etapas a gente não vê mudança. E mesmo assim a gente tem que persistir em busca de um objetivo calçado nas convicções. E a gente não pode precisar que o mundo mude para que a gente consiga por semanas, meses e anos. Não vai acontecer isso. E nem as pessoas têm que fazer, não tem obrigação de nos conduzir durante o processo. O processo é individual, então vai dar problema sempre, a gente já sabe. Pronto, beleza. Então se a gente já sabe que vai dar problema sempre, a gente não pode chegar no meio do caminho e dizer assim, eu estava indo bem, mas deu um problema. Mas todo mundo sabia que ia dar problema. Dá problema, nós somos adultos, vai dar problema. Então o que nós temos que estar preparado? Primeiro assim, sabendo que vai dar problema, a gente tem que se preparar para quando tiver o problema, quando acontecer o problema, tá? E é aqui que os alunos do Bases, os pacientes de sucesso, temos alguns truques. E eu vou te ensinar alguns truques. Que assim, a gente sabe que vai dar problema, não sabe? Sabe, é 100% certo que vai dar problema. Então o que nós vamos fazer quando é problema? Primeiro, se a gente já sabe que vai dar problema, a gente não é pego de surpresa. Quando a gente começa a impor, um familiar ficou doente, faltou dinheiro, a gente foi desempregado, as coisas não estão indo bem nos negócios, sei lá, chega o estresse
chega o problema, a vida atropela e a gente está sozinho, a gente tem o interesse de continuar num processo, mas agora ficou muito mais difícil, a gente não está focado. E agora? E agora? Agora aqui a gente separa as crianças dos adultos no momento onde a gente entende assim, ó, o problema, ele faz parte do processo. Então, aquela frase assim, ó, dificuldade para retomar o processo. Só um pouquinho. Se tu tinha certeza de onde tu ia chegar, a dificuldade faz parte do processo. Não existe assim, para eu estou emagrecendo. Agora só um pouquinho, deu um problema na minha vida. Agora eu vou parar de emagrecer, tá? Porque me deu um problema na minha vida. Isso não existe. O problema faz parte do processo. A pessoa só pode dizer assim, não, eu estava indo bem, mas eu tive um problema. E aí, como eu tive um problema, eu parei o processo. Tá, mas é um adulto ou uma criança falando? Porque uma criança pode se emburrar, pode ficar braba. Ah, droga, me faltou dinheiro na conta. Briguei com a minha mulher. Tá, mas e aí, né? E aí, nós somos adultos, a vida continua. A gente tem que continuar buscando dinheiro, pagar as contas, levar as crianças no colégio. Sei lá, a vida continua. O problema faz parte do processo. O problema e o estresse não interrompem o processo. Tu não saiu de um ponto A, tu não está disposto a chegar num ponto B. Ter dado problema faz parte, a gente já sabia desde o começo que ia dar problema. Então a gente não pode se emburrar. Dizer, droga, eu vou agora comer tudo, beber tudo, porque eu tive um problema. Parabéns, bem-vindo à vida de adulto, é assim que acontecem as coisas. Então, quem tem sucesso não é porque conseguiu que alguém ajudou, não teve estresse, foi tudo bem. Aquela pessoa se estressou também, quebrou tudo, foi um horror. Só que ela entendeu assim, ó, ok. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então tá, primeira parte é entender isso, assim, somos adultos, para de te emburrar. Primeira grande coisa, para de te emburrar, não é criança? Teve problema, tá bem, o problema faz parte do processo, ele não interrompe o processo. O problema não interrompe o processo. O problema faz parte do processo. Lembra que eu falei... Pô, meu metabolismo mudou, o que eu comia eu tive que mudar, perdi o rendimento. Isso é um exemplo metafórico de que tá ok, beleza, então tá, o jeito que eu tava fazendo agora não serve mais. Droga, o que eu vou fazer? Olhar para o problema e trabalhar com ele ali, tá? Então quando a gente fala assim, a dificuldade para retomar o processo. Quem tem sucesso não precisa retomar o processo. Por quê? Porque o problema faz parte do processo. A partir de hoje, nunca mais, quando tu estiver tentando emagrecer, ou qualquer coisa no que diz respeito à performance e saúde, e tiver um grande problema na vida, onde tu perde o foco, o processo não parou. Aquela etapa de perda de foco e de estresse, ela faz parte do processo. Tu não precisa retomar o processo, tu tem que só continuar, porque isso faz parte do processo. Como continuar? E aqui eu tenho duas dicas fundamentais, a ponto assim, de parar tudo agora. Não congelou, eu parei para tu parar e prestar atenção. Parar tudo e escutar, porque é isso que me salva. Eu tenho um resultado de emagrecimento, de reversão do diabetes tipo 2, eu tomava metformina para o diabetes, reversão da hipertensão, eu tomava losartan, atenolol, hidroclorotiazida, reversão da gastrite, que eu tomava omeprazol, refluxo. E isso faz 2008, 2009. Quanto dá isso? Dá 13 anos. 13 anos. Como é que há 13 anos eu me mantenho? Sem gastrite, sem diabetes, magro, forte, saudável, ativo fisicamente? Como? Sem nenhum estresse? Nossa, já pensou? Que show, hein? O universo todo conspira pela minha paz de espírito? Não, claro que não. É uma tragédia. Tiro, porrada, bomba, problema para resolver. Tá? Mas tem duas dicas fundamentais que viram o jogo. Desde que tu pegue tudo que eu falei até aqui e interiorize.
Transforme em um hino. Pegou essa? Em um hino. Transforma, como se fosse um hino no seu coração, hein? Nossa, quem é que sabe? Tá? Se tu pegou tudo que eu falei até agora, entendeu, tá focado, vai buscar o resultado, tudo certinho, beleza. Duas coisas salvam a pessoa focada. A primeira delas, ter um plano de fuga ou, como eu gosto de falar, um porto seguro. Um plano de fuga, um porto seguro. No que diz respeito a comportamento alimentar de uma pessoa que está buscando emagrecimento, e eu tenho meu porto seguro. Tenho vários portos seguros, na verdade eu criei ao longo do tempo vários comportamentos condicionados, coisas que eu já faço automaticamente quando dá problema. Tá? Mas o porto seguro que eu quero te ensinar é assim, ó. A gente sabe, e se não sabe, tu consome todo o meu material ou participa do curso básico de emagrecimento para saber que o fator determinante da composição corporal é o comportamento alimentar. O fator determinante da composição corporal são as características do comportamento alimentar. Isso é uma coisa importante de saber por quê? Porque se tudo der errado, tu tem que ter um porto seguro que te proteja de resultados negativos. Qual é o meu porto seguro quando tudo dá errado? Quando tudo dá errado e eu não quero engordar, não quero piorar minha saúde, quando tudo dá errado, eu não foco em nenhuma das variáveis que controlam a saúde, o emagrecimento, a composição corporal. São várias. Frequência alimentar, a quantidade de proteína consumida no dia, a proporção do que a gente come de quanto é proteína, quanto é gordura e quanto é carboidrato. Se a energia vem de gordura ou carboidrato, que hora a gente come, isso tudo interfere no resultado. Os alunos do base estão cansados de saber disso. Mas eu não foco em nada disso. Se eu estou estressado, não quero saber. Se eu estou estressado, não quero saber se é proteína, se é gordura, se é carboidrato, se é 10h30 da noite, se é 8 da manhã, quantas vezes eu comi no dia, nada disso me interessa. O primeiro porto seguro que eu tenho se eu estou estressado é: come comida e não come bobagem. Isso é tão importante que vira o jogo. Significa assim, ó, para uma pessoa que está emagrecendo, se ela come uma banana ou 12, é importante, né? É diferente. Se uma pessoa que está emagrecendo, se ela come um prato de comida ou 2, é importante, né? Se uma pessoa que está emagrecendo, se ela passa o dia inteiro comendo, ou se ela faz jejum, por exemplo, ou controla a frequência alimentar, pô, é importante, né? Quando eu estou estressado, eu não quero saber. Não quero saber. Eu como a hora que eu quiser, quanto eu quiser. Ai, que vontade de comer uma bergamota. Aqui no sul a gente chama bergamota, né? Não sei de onde é que tu está me assistindo, mas mexerica, não me lembro como é que é o outro nome, tangerina, a gente chama de bergamota aqui no sul do Brasil. Ai, que vontade de comer uma bergamota. Como 5, 10, 20, não interessa. Ah, que vontade de comer alguma coisa. E aí, se a gente está tentando emagrecer, né, ou está controlando o peso, a gente pensa se comeu, se não comeu, o que comeu. Né, eu estou estressado, estou brabo, estou nervoso. Que vontade de comer, já come amendoim quanto eu quiser. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e eu sei que quem está começando agora no processo de emagrecimento, quem está me conhecendo talvez nesse vídeo, quem ainda não conhece o básico de emagrecimento, quem não viu todos os vídeos que tem no Instagram, no YouTube, talvez não entenda uma coisa que eu vou falar agora. Mas eu vou falar agora uma coisa muito importante. Comida não engorda. Isso é muito importante. Comida não engorda. Ah, Marcelo, eu comi comida, que nem tu falou, muito, largado assim, e engordei. Não, não engordou. Engordei sim, quanto? 5 quilos. Ok, eu também. Acabei de falar nesse vídeo no começo que eu me acordei na segunda-feira de manhã com 77 quilos, 76, 77 quilos. Ué, por que será? Porque eu comi peito de frango e brócolis? Não, provavelmente eu errei nas variáveis. Ok.
Mas eu fiquei com 100 quilos? Não, não tem como engordar com comida. E sabe por que isso é importante? A gente pode ganhar peso? Pode ganhar peso. Ok. Quanto? 1, 2, 3 quilos? 5, 6, 7, sei lá, 8? Pode? Sei lá, acho que talvez até possa. Mas engordar de uma pessoa que está com 80, tentando emagrecer, ficar com 120 porque comeu comida? Nunca. E sabe por que isso é importante demais falar? Isso é importante demais falar por um motivo. Aqui eu quero que tu pare total agora para me escutar. Pause na live, pause no vídeo total. Eu quero que tu me escute agora. Para tudo agora. Eu acompanho pessoas, pacientes, alunos do curso Bases, até mesmo alguns seguidores do Instagram, do YouTube, alguns que são mais frequentes, assim, eu acompanho há meses, eventualmente anos. E tem pessoas que buscaram emagrecimento, não conseguiram nem engrenar nos seus resultados, talvez perderam um pouquinho de peso, quem sabe. Só que eu tenho uma memória muito assim para certas coisas, né? Para outras não, né? Mas para certas coisas eu tenho. E pessoas, eu guardo muito pessoas. E tem pessoas que já passaram por mim que eu vejo e tentaram e não conseguiram. E eu vejo meses ou anos depois e ganharam peso, seguiram ganhando peso ou não emagreceram nada, continuam com o mesmo. Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, que me conheceu, entrou em contato com o conhecimento, com o mesmo conhecimento que uma pessoa de sucesso no emagrecimento entrou em contato. Eu sempre entrego tudo para todo mundo. Sempre ensino tudo para todo mundo. E é aquela pessoa perdeu um pouco de peso, mas não foi adiante, não conseguiu, e eu acompanho ela e vejo ela daqui a meio ano, e vejo ela daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, e ela está obesa. Tu pode ter certeza absoluta que o padrão, o comportamento alimentar dela é muito ruim. E eu não estou dizendo que era para ser muito bom e induzir emagrecimento, não! Ao menos coma comida e não coma bobagem. Comer comida e não comer bobagem, então comer carnes, ovos, saladas verdes, hortaliças, oleaginosas, lácteos integrais, peixes, frutos do mar, miúdos, vísceras para quem consome e é importante, raízes, tubérculos, frutas, comida, essa coisa que a gente chama comida natural de processamento mínimo. Quando um obeso, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, começa a melhorar a qualidade do que come, não é garantia de emagrecimento. Uma pessoa, por exemplo, com 120 quilos, comia pizza, comia bauru, tomava cerveja, botava açúcar no café, comia pão, bolacha, massa, passava margarina no pão, doce, tudo. E essa pessoa começa a comer comida, não quer dizer que essa pessoa vai ficar com 58 quilos, nem pensar. O emagrecimento é um processo que exige envolvimento. Eu costumo dizer que a gente precisa induzir emagrecimento. E não comer bobagem e comer comida não é induzir o emagrecimento, é só ser educado. E eu te garanto que uma pessoa que não come comida e come bobagem, ela não consegue controlar o peso a longo prazo. Uma pessoa que faz o contrário, que não come bobagem e come comida, se ela não fizer mais nada, só isso. E emagrecer envolve muito mais coisa do que só comer comida e não comer bobagem. Mas ao longo de 4 meses, 8 meses, 12 meses, 16 meses, 18 meses, essa pessoa estaria mais magra do que estava no começo, mesmo sem fazer nada. Come comida e não come bobagem. A pessoa tinha 120 quilos.
não consegue induzir emagrecimento. Marcelo, eu não consigo, eu estou estressado, eu não consigo, a minha vida é muito ruim, eu não gosto do meu emprego, eu não sei. Ok. Come comida e não come bobagem. Só faz isso. Vai ficar com 58 quilos? Não vai. Mas primeiro, não vai engordar. E segundo, aposto, jogo muito, aposto. Vai emagrecer lentamente ao longo do tempo. A gente sabe que um processo de emagrecimento, ele é mais efetivo se ele é rápido. Antigamente a gente achava que emagrecer lentamente era melhor, ao longo de 1 ano e meio, devagarinho. Não é verdade. Não é verdade. Uma pessoa que está focada em emagrecimento, 3 meses tem que chamar a atenção dos vizinhos já. A cunhada já fica louca. No 3º mês, a cunhada, a prima já está louca, já perguntando o que está fazendo. No fim do 6º mês, essa pessoa tem que estar assim, ó, completamente diferente. 1 ano é tempo suficiente para virar uma pessoa do avesso, assim, ó. Tá? Não quer fazer? Não faz. Mas come comida e não come bobagem. É o mínimo. Então, quando eu vejo as pacientes, alunos ou seguidores que eu conheci, sobrepeso ou obesidade, 2020, 2021, já frequentaram o consultório aqui, aprenderam ambiente hormonal, adequação biológica, nível de processamento, frequência alimentar, timing, proporção de proteína para energia, quanto é energia vem de gordura, quanto vem de carboidrato, que hora faz as refeições, fez tudo direitinho. Lá em 2020, essa pessoa ainda está obesa, a alimentação dela é muito ruim. Ponto final. Não é o estresse, não é nada. Tá, não precisa tentar emagrecer no estresse. Não tenta emagrecer no estresse. Eu falei isso, eu não tenta emagrecer. Não tenta. Ah, Marcelo, eu estou tentando fazer jejum, eu estou estressado. Não faz jejum. Marcelo, eu estou tentando fazer low carb. Não faz low carb. Marcelo, não tenta nada. Come comida e não come bobagem. Esse é o melhor porto seguro do mundo. Porque assim, ó, induzir emagrecimento... Aqui é outro pause gigante agora. Presta atenção. Induzir emagrecimento em 3 meses, 4 meses, envolve uma participação pessoal muito intensa. A gente não emagrece 30 quilos em 4, 5, 6 meses, 40 quilos em 6, 7 meses. A gente não envolve, não faz uma grande transformação pessoal vivendo a vida igualzinha. Conversando com as mesmas pessoas, as mesmas coisas, com os mesmos horários, as mesmas manias. Não! Grandes emagrecimentos envolvem grandes responsabilidades. Grandes emagrecimentos envolvem grandes responsabilidades. A pessoa tem que estar disponível para dar um pause na vida e fazer as outras coisas de uma outra forma. E focar, buscar envolvimento no emagrecimento. Ok, não consigo, Marcelo, estou muito estressado, como eu faço para retomar o processo? Não, o processo nunca acaba. Mas se tu tá estressada, primeira coisa, come comida e não come bobagem. Isso é a coisa mais básica do mundo. É que eu chego em casa muito estressada, vontade de comer tudo. Come um caminhão de comida, porque comida não engorda. Eu engordei 2 quilos, isso não é engordar é 20 quilos, e 20 quilos é pizza. 20 quilos é refrigerante, 20 quilos é bolacha, é pão com margarina, pão com doce. 20 quilos é macarrão, é lasanha com Coca-Cola. Comida não vai te engordar. Então tu não consegue um período de intervenção potente para emagrecer, não consegue? Potente? Então não interrompe o processo. Por quê? Porque os problemas fazem parte da vida, mas saiba o que fazer quando não conseguir focar no resultado. Não interrompe o processo, muda a tática. Come comida, não come bobagem. Por quê? Porque comida não engorda. E a pessoa que consegue comer comida, não come bobagem, ao longo do tempo ela vai sim emagrecendo. A pessoa que me conhece, sabe tudo, conhece o Bases, eu tenho alunos do Bases que não botaram em prática tudo. Eu sei, eu conheço as pessoas, eu sei. E essa pessoa ao longo de 1, 2, 3 anos ainda está com sobrepeso, obesidade, está se alimentando muito mal, não criou um porto seguro.
capaz de, se tudo der errado, o processo continua, mas com uma mudança na rota. Come comida e não come bobagem. Vai ganhar peso? Pô, até pode, mas não vai ficar gordo, não vai engordar. E se mantiver isso, meio ano, um ano depois, está muito mais magro do que estava no começo. Tá? Primeiro porto seguro, se tudo der errado, come comida e não come bobagem. Segundo porto seguro. Segundo porto seguro é entender que o nosso corpo às vezes está estressado e a nossa mente às vezes está estressada porque a gente não está dando nem o básico do que a gente precisa dar para o corpo e para a mente. O corpo e a mente, eles precisam de alguns estímulos para que nos dê performance. O básico do emagrecimento, na verdade, ele é sobre isso, sobre estímulos. Se a gente está só trabalhando, está só no celular, está só no computador, se a gente vê Netflix até tarde, se a gente está sempre indo de um lugar para o outro no carro, falando no celular, e não sabe nem se é dia ou se é noite, só um pouquinho, não tem como ter performance com uma vida que não tem o mínimo de adequação em estímulos biológicos. O nosso corpo é um organismo vivo. E para que ele nos entregue o mínimo de performance, ele precisa que a gente durma pelo menos um pouco melhor de noite. Precisa que a gente pelo menos diminua o uso do celular, da televisão à noite. Precisa que a gente, por mais incrível que pareça, fique descalço. Tu sabia disso? Eu não sei se tu sabe disso. O nosso corpo ele não pode estar de meia e sapato o dia inteirinho. Só tira para dormir, fica em cima da cama. E depois já bota ali a meia, bota a pantufa e sai caminhando pelo porcelanato e entra no carro e vai trabalhar. O nosso corpo precisa de exposição ambiental. Precisa sair de dentro de casa, precisa pegar ar, pegar sol. A gente precisa ampliar o foco de para onde olha. E não pode estar 1,5 m, a gente precisa olhar para onde não tem limite, a gente precisa ampliar o horizonte. A gente precisa fazer alguma coisa que nos dê prazer. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. A gente precisa fazer alguma coisa que nos dê prazer. Quem não tem prazer na vida estoura. Nós humanos, nós somos animais de recompensa. Nós precisamos, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele precisa ser bem tratado, ele precisa de um pouco de carinho. E um pouco de carinho é, às vezes, parar de tarde, 15 minutos. Sentar no solzinho, descansar. Às vezes isso que tu chama assim, meu Deus, eu não consigo retomar meu processo, mas a tua vida é horrível, tu não faz o mínimo. Não faz o mínimo. E aí daqui um pouco algum médico vai te dar um antidepressivo. Daqui um pouco algum médico vai te dar um remédio para ansiedade, daqui um pouco tá tomando Rivotril, daqui a pouco tá tomando Zolpidem para dormir, daqui a pouco tá tomando citalopram, paroxetina, fluoxetina, daqui a pouco tu vai cair na mão de um médico que não vai te dizer assim, ó, sai de dentro de casa um pouco, dá uma caminhadinha na rua, tira uma tarde que pelo menos uma meia hora tu possa conversar com alguém que tu gosta, abraça alguém, beija alguém, faz as pazes com o teu marido. Tem um pouco de prazer na vida, pelo amor de Deus. Às vezes o corpo estressado, a mente estressada, às vezes só estão dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um pouco de prazer na vida. Então às vezes não é assim, dificuldade de retomar o processo. Não, às vezes a tua vida está muito ruim e tu está tentando emagrecer. E aí o que tu tem que entender é que o emagrecimento ele deve ser um processo de transformação pessoal não só do corpo, mas da vida. Tanto que quase sempre ou sempre o sobrepeso e a obesidade refletem uma realidade cultural patológica ou disfuncional que seja. E eventualmente, junto com o emagrecimento, precisa ser resolvida essa vida que tá horrível. E aí não é estresse, a tua vida tá muito ruim. Pronto, vai fazer terapia, vai tratar os demônios que tem na cabeça, porque às vezes é isso. E às vezes não é isso, às vezes são questões orgânicas. Às vezes são questões orgânicas.
Às vezes tu tá estressado, chega no fim da tarde e quer comer as paredes da casa 5h30, 6 horas, porque eventualmente tu não tá saudável o suficiente para conseguir manter o mínimo de sanidade mental ao longo do dia. Sabe, assim, ó, a nossa microbiota intestinal, por exemplo, as bactérias que tem no nosso intestino, elas modulam muito dessa nossa sensação de bem-estar, da capacidade de manter o foco, da capacidade de reparar o organismo durante o sono. Eventualmente a gente vinha comendo pão com margarina, bauru com Coca-Cola, macarrão, Nissin miojo, e agora vai tentar emagrecer. E aí a gente vê assim, ó, já é uma coisa um pouco mais adiante, porque é uma coisa que envolve, por exemplo, exames médicos. A pessoa está com anemia, está com ferritina baixa, ferro baixo, tireoide ruim, hormônios sexuais péssimos, tentando ter foco para emagrecer. Impossível! A pessoa está destruída organicamente, porque estava super estressada, trocava o dia pela noite, não saía de dentro de casa, se alimentava muito mal e agora vai buscar emagrecimento. Está super estressada, mas não tem o mínimo de saúde. Então, se a gente não tem o mínimo de uma vida que dê prazer, e se a gente não tem o mínimo de saúde, às vezes a gente não consegue retomar o processo ou ser efetivo durante o processo, já que o processo não termina para quem sabe onde vai chegar, porque falta saúde, saúde mental ou saúde física, tá? Mas às vezes tem saúde mental, às vezes tem saúde física. Eu considero que eu sou um homem, um adulto, jovem, saudável, magro, ativo fisicamente, com saúde mental. Às vezes parece que não, né? Mas sim, me considero. E aí às vezes a gente está realmente esgotado, estafado. E é óbvio que a gente tem que buscar colocar em prática tudo isso que eu falei para que a gente consiga viver bem. Às vezes a família exige, a profissão exige. E aí, eventualmente, tem alguns truques para ajudar. Pô, não consegue dormir porque tá a 220 o dia inteiro. Então, se tá tudo bem, a gente fez toda essa análise que eu fiz durante esse vídeo, e a gente já é uma pessoa que já tá num nível superior, assim, já se cuida, tá indo bem, assim, e em algum momento tem uma certa dificuldade, às vezes a gente precisa ajudar mesmo, assim, porque a vida como ela é hoje, ela exige muito de nós. Então, eventualmente, precisa consultar, não para ficar tomando antidepressivo e remédio para dormir, tá? Mas para suplementar algumas coisas, assim, existem suplementações da classe dos nutracêuticos fitoterápicos, como por exemplo, melatonina não é, a melatonina é um hormônio. A pessoa não consegue dormir, eventualmente chega muito ligada lá. A gente pratica toda uma higiene do sono, diminui o uso do celular, diminui a exposição a barulho, som, tudo de noite, tudo, faz toda uma higiene do sono, mas de repente suplementa ali, por exemplo, melatonina. Às vezes a gente está tão esgotado ao longo do tempo que vai agora cair para uma restauração, reparo, e de repente a gente suplementa de manhã, por exemplo, arginina, rhodiola rósea, alguns suplementos que nos ajudam, adaptógenos, mudam a nossa resposta orgânica ao estresse. Um grande adaptógeno que muda a nossa resposta orgânica ao estresse é a ashwagandha, que está crescendo muito porque se mostrou muito eficaz em várias coisas, principalmente na questão de melhorar a resposta de cortisol a um sono ruim, que não é reparador. Suplementação de magnésio. Só que as suplementações, elas são para a pessoa que está fazendo o básico. Para a pessoa que já está, como eu gosto de dizer, performando. As suplementações não conseguem ajudar uma pessoa que tem uma vida ruim e uma dieta ruim. Então aquelas pacientes, os alunos que eu digo, os pacientes consultórios, seguidores, que passa aí 1 ano, passa 2 anos e não perdem nada de peso, é porque a vida tá ruim, a dieta tá muito ruim, tá tudo muito errado. Não vai ser magnésio que vai resolver, é terapia. Não vai ser a ashwagandha que vai resolver, é terapia. Primeiro precisa mudar a vida. Primeiro a pessoa tem que saber onde quer chegar, que vida quer ter. Depois entra o resto. Mas depois que ela sabe, aí entra ter um porto seguro, como se comportar quando alguma coisa der errado, porque tudo vai dar errado. Alguma coisa no meio vai dar errado.
ter um porto seguro ou vários portos seguros, usar estímulos biológicos para que o nosso corpo e a nossa mente respondam. Então, tá tudo dando errado, pelo menos melhora a noite de sono. Tá tudo dando errado, não consegue focar, não consegue ir adiante no processo, tá tudo dando errado, dá um pause na vida, dá uma caminhada. Tá tudo dando errado, o que dá para melhorar na vida e de onde pode vir uma fonte de prazer? Praticar um esporte, um tempo para si, melhorar, tratar o relacionamento? Onde é que está o problema? É no relacionamento? É no trabalho? O que dá para fazer? Porque não dá para ficar tentando emagrecer com tudo errado. Mas depois que tá tudo bem, tá tudo direitinho, aí a gente consegue ajudar. Então, as grandes lições desse vídeo é a gente entender assim, ó, retomar o processo, dificuldade para retomar o processo. Não existe retomar o processo. O processo, para quem sabe onde quer chegar, nunca acaba. Essa é a grande lição desse vídeo. Não existe retomar o processo. O processo, para quem sabe onde quer chegar, nunca acaba. Problema sempre vai ter no meio. Somos adultos. Quando tiver problema, cria um porto seguro. Por quê? Para pelo menos não piorar. E lembra que o porto seguro nos leva para lugares bons. Quem vai emagrecer vai continuar emagrecendo. Vai emagrecer 40 quilos? Não, é que emagreça 12. Tem vários pacientes que me passam pela cabeça agora que eu queria ver na rua e queria ter visto. Ok, precisava emagrecer 40. Não conseguiu porque está estressada, mas emagreceu 10, 12, não engordou mais, está saudável. Já está ótimo. Porto seguro que eu prefiro que use, come comida, não come bobagem. Pelo menos isso. Come comida, não come bobagem. O estresse é o grande fator, não consegue mudar estímulos biológicos. Não pode ser uma máquina. Vai descansar. Vai praticar um exercício físico, namorar, vai namorar. Qualquer forma de prazer torna a vida melhor. Vai namorar. Vai ter um tempo para si. Não fica tentando emagrecer em meio ao caos, à tragédia, tá? E entende então que existe no fim o resultado que tu quer. Só que tu tem que seguir caminhando para lá, mesmo com problemas, tá? Espero ter ajudado, é assim que dá certo. É assim que dá certo, quando a gente entende o que tem que fazer, tá? Foi um grande prazer, beijo. Vou seguir gravando. Erros de gravação. Uma coisa que eu não botei no vídeo, não falei durante a gravação do vídeo, mas que é importante demais, é o seguinte, assim, ó, às vezes o familiar não quer ajudar, às vezes tu tá fazendo tudo sozinho e tá focado. Se tu tá focado, tá focada e tu tá fazendo tudo sozinho, te alia. Como fazer para retomar o processo? Te alia a pessoas que são alinhadas com isso que tu quer. Ou uma amiga, ou outro familiar distante, ou colega, ou grupo de WhatsApp, desafios da internet, te alia com pessoas que vão fazer com que tu não te sinta tão sozinha. O processo é teu. Não bota a responsabilidade em cima de ninguém, é teu. Mas te alia com pessoas que pensam igual. Mais do que provado está que quem trabalha em equipe com pessoas que têm o mesmo objetivo tem muito mais sucesso. É óbvio. Os processos de transformação são demorados. E se a gente tem gente sempre incentivando, sempre trabalhando junto, óbvio que a chance de sucesso é muito maior. Então, compra a briga para ti. Não dependa de ninguém, mas se alie com outras pessoas que compraram a briga também. É que assim, ó, um dos segredos de eu ter resultado bom até hoje é que eu tô aqui, ó, falando sobre isso. Eu atendo aqui no consultório, falo sobre isso todo dia. Eu tô lá no curso, no Base de Emagrecimento, dando aula ao vivo, tirando dúvidas, eu tô falando sobre isso. Então eu não fico sozinho nunca. Eu tô sempre com pessoas direcionadas. Seja aluno, paciente, seguidor direcionado. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu não sei se eu teria o resultado que eu tenho hoje se eu tivesse isolado do mundo, assim. Para quem não sabe, eu era cirurgião antigamente. Não sei se eu teria o mesmo resultado no longo prazo
se eu ainda só operasse, não atendesse pacientes sobre emagrecimento, mudança de estilo de vida e não tivesse o curso base de emagrecimento e não tivesse o Instagram? Não sei, talvez até não, quando vê teria até me perdido, mas tá aqui falando com as pessoas, tá aqui conversando, tratando desse assunto, me mantém muito mais firme. Esse é um outro porto seguro importante.